jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Top 10. Eu tava de mudança e basicamente é um vídeo que eu lanço antes do lançamento da coleção e até hoje eu ainda não tinha feito o de Estrelas Radiantes, então hoje eu vou falar sobre as melhores cartas para o competitivo. Tô aqui em live, inclusive, para fazer de uma forma mais ilustrada, assim, mais tranquilo. Tô hoje no site da Casa do Carvalho, tá? casadocarvalho.net, aqui dentro da área das cartas de Estrela Radiante, que eu vou ir montando aqui as coisinhas agora, tá? Então aqui estão todas as cartas, a primeira carta da coleção é a Beedrill, e aqui vão todas as cartas até a dourada. Lembrando que as cartas que forem reprint, como por exemplo, a Energia Turbo Dupla, tá? É uma excelente carta? É uma excelente carta. Se ela fosse de Espada Escudo 10, entraria no top 10? Com certeza. Muito forte. Mas aqui ela tá como reprint, tá? O mesmo vale pro Cinturão da Escolha, e o mesmo vai valer para as cartas de galeria de treinadores, tá bom? Então assim, Calyrex entrou no top 10 no momento dele, o Garchomp não, o Garchomp sai aqui, a Starmie sai aqui. Agora essas outras cartas que não são da coleção, eu não vou considerar, tudo bem? Com uma salva para o Fragmento Sombrio, que na minha opinião entraria no top 10, mas aqui a galera da live pegou e pediu para não colocar, acabei não colocando, tá? Mas pra mim, entraria uma carta fortíssima, porque eu acho que ela, a última vez que ela foi lançada há mais de uma década em Dark Explorers, né? Em Exploradores da Escuridão, já tinha em português? Acho que já tinha em português, sim. Na Black and White, cara. Depois de Black and White, meu Deus, teve tanta coisa já. Então, assim, pra mim, fácil, tá? Essa carta é muito, muito forte, o potencial que ela tem, mesmo que não esteja jogando no momento. Beleza? Algumas cartinhas é um pouco complicado também, porque Estrelas Radiantes é uma coleção muito forte para o Pokémon TCG competitivo. Pode ser que você olhe pra ela, não tem Charizard, não tem Pikachu, sei lá, não tem uns bichos que você considera que são muito bacanas pra colecionar e tudo mais. Mas para o competitivo é uma coleção muito, muito, muito forte. Então ela tem muitas coisas, beleza? Então é um pouco difícil. Por exemplo, Lilligant. Lilligant é uma carta muito bacana, mas pra mim não vai conseguir entrar. Todos os Pokémon Radiante são muito bacanas, entendeu? Mas pra mim aqui eu não consegui colocar. O deck do Regi, né? A Miltank é uma carta bacana. O deck do Regigigas é um deck muito bacana e barato, né? Jogando bem aí, competitivo, é um deck barato. Mas pra mim, ao todo, não entrou. O que não tem problema nenhum. O Wydיר também, eu acho que é uma carta, sinceramente, bem da hora. Em vários decks eu acho que cabe uma cópia, dependendo da situação do late game. Você conseguiria encostar aqui e colocar algumas coisinhas aí bem simpáticas, tá? Então, assim, Irida é uma carta que, assim, eu ia começar assim, eu vou começar agora já mudando o meu top 10, tá? No meu top 10 eu tinha colocado Darkrai'zão da massa, certo? Só que é um clubismo, a carta é boa, tá? Mas na mesma coleção, vou dar um spoiler já, a gente tem o Samurott, que acaba sendo um atacante um pouco mais rápido e um pouco mais fácil, e ele vai aniquilar a maioria dos Pokémon V. Se não for um Pokémon V-Astro, né, um V-Star, ele vai se sair muito melhor e muito mais rápido do que o Darkrai para o meta atual. Com Dark Patch e tudo mais, beleza, tudo aí que tem funcionado vai tirar ali. Então, por isso, uma carta muito forte que tem nessa coleção eu vou colocar no lugar do Darkrai, que tava no meu top 10, mas eu acabei de tirar aqui durante o vídeo. Irida, então. Irida em 10º lugar. A gente tem aqui Procurando o Pokémon de Água e uma carta de item. Então ela faz o papel de Skyla, mais uma busca, é quase um Cyrus Conspiracy na época dele, de Sinnoh, e era uma coisa muito, muito forte. Isso daqui não tem como, é uma baita ajuda para qualquer tipo de arquétipo de baralhos de água, tá? Do tipo A4 de cartas de água. Então essa carta é muito forte, muito bonita, né? Não a versão normal dela, mas a Full Art é muito da hora. Tem também na sua versão Rainbow. Então, é um apoiador que eu acho que agrega bastante essa personagem que, se você nunca ouviu falar, ela é do jogo Legend Arceus, ela é a líder da equipe do Palkia, né, da equipe do Palkia, enquanto o Adamo é o da equipe do Dialga, né, os defensores aí deles, mas ela não deve sair mais no Pokémon TCG, deve sair somente nessa época, não vai ser um personagem que eu acho que, a não ser que tenha um remake, a gente vai ficar ouvindo falar muito dela, mas como carta que ela estreia com uma carta muito, muito forte, competitivamente falando. Aqui já é um personagem que a gente conhece há mais tempo, não tem a ver com Legend Arceus, mas se a Irida está pelo arquétipo água,
o vigor da Gardenia está pelo arquétipo grama, né? Não chega a ser uma soldadora, a temática que é um pouco diferente, né? Você compra 2 cartas. Se você comprou uma carta dessa forma, pelo menos uma, tá? Porque às vezes seu deck só tem uma carta, né? E aí você usou, tá tudo bem, entendeu? Acabou o seu deck ali, você não perde o jogo nesse momento, mas você comprou. Se você comprou pelo menos uma carta, você pode ligar até 2 cartas de grama na sua mão. A soldadora era o contrário. Você tinha a soldadora na mão, mas se você não tem energia, você não podia usar para comprar cartas. Então aqui não, aqui você compra e se você comprou, você pode ou não ligar. Porque tem várias cartas apoiador que são melhores do que comprar 2 cartas. Tem os próprios, né, rivais de cada jogo que você compra 3 cartas. E isso é melhor do que comprar 2. Só que aqui depois você ganha o efeito de acelerar as energias. Isso é muito forte e deixa qualquer carta do tipo grama do formato melhor. Simples assim. Qualquer carta do tipo grama do formato vai ficar melhor, beleza? Então, é isso daí. E agora vamos colocar uma carta aqui que tem potencial, ela é meio pesada, a gente até já fez gameplay sobre ela no canal de gameplays. O Dialga Forma Origem V-Astro. Ele tem um ataque que não é ruim, ele tem um ataque, um poder V-Astro meio maluco, assim, 5 energias, te dá a possibilidade de um efeito muito forte, jogar novamente, então você vai ter 2 turnos seguidos, basicamente. Isso é muito, muito, muito forte. Mas tá um pouco abaixo do top 10, não chega a ser a melhor carta da coleção, porque justamente ainda é um efeito meio Disney. Essa carta ainda tá muito bacana, enquanto as primeiras coleções do Bloco Espada Escudo estão rodando, por conta do disco de metal, né? Ele possui várias acelerações, mas depois talvez ele perca alguns amigos fortes que não vai... A gente vai ter que ganhar novos recursos para fazer o Dialga Forma Origem jogar bem. Mas no momento aqui eu acho que ele cabe bem no top 10, porque é uma carta com muito potencial e com um efeito muito broken pra gente simplesmente ignorar. Num jogo de cartas, você jogar 2 turnos seguidos, eu acho que não é algo que dá pra você ignorar. Aqui... Vamos agora para a Starmie, na nossa 7ª colocação. E basicamente ela tá aqui por conta do ataque veloz, né? Aliás, o espiral de energia aqui. Já ataca aos 50 pontos de dano para cada energia ligada a todos os Pokémon do seu oponente. Hoje, no formato, nós estamos, por exemplo, com Arceus V-Astro, que ele ataca com 3 energias. E o ataque dele deixa acelerar até 3 energias. Então o cara fez um Arceus V-Astro e ele pega e coloca as 3 energias em campo. Nesse momento do jogo, ele tem já 6 energias, no mínimo, entendeu? Se essa situação aconteceu. E pra você que tá jogando competitivamente falando no meta, você sabe que é uma jogada muito simples. Então, temos energia dupla no formato, então aqui já conta por 2 energias, já seria 50 vezes 2. Então você tá colocando energias, acelerando energias e aí você devolve com o quê? Com Starmie, é absurdo. E no formato passado a gente teve decks como Saintscorp, nesse a gente tem Darkrai que bate de acordo com as energias em campo, a gente tem Dialga que vai ter muita energia, a gente tem o Arceus que fica pipocando energia no campo o tempo todo. Então, inclusive é um dano que você tem que ficar controlando, porque a Starmie, 6 energias em campo, 300 de dano, né? Então ela é uma opção viável, um Pokémon V... Dá 2 prêmios, tudo bem, igual um V-Astro, mas ela consegue nocautear um V-Astro. Isso não dá pra ser ignorado. Ainda mais uma coleção igual Estrelas Radiantes, que veio com muito arquétipo de água, muita coisa boa pra ajudar os Pokémon de água. E no meio dessas coisas boas pra ajudar os Pokémon de água, uma delas é a Starmie. Lembrando que a Starmie tem uma versão belíssima também aqui na galeria de treinadores, com a carta da Mishi. A mesma carta, e essa carta aqui é uma das mais lindas de Estrelas Radiantes, beleza? Então tá aqui, faz a mesma coisa, basicamente é por conta do ataque espiral de energia. O dano deste ataque não é afetado por fraqueza ou resistência aqui, com ataque veloz é tipo, sabe, pra 50 de dano, nada demais. Mas a espiral de energia é suficiente pra você ter uma Starmie no deck, e se o cara sabe que você tem uma Starmie no deck, ele provavelmente não vai pisar na bola, ele não vai errar nesse tipo de cálculo aí, beleza? Vamos agora aqui para a 6ª colocação e eu vou colocar o Tênis de Caminhada. Olha a carta de cima do seu baralho, você pode colocar aquela carta na sua mão. Se não fizer isso, descarte aquela carta e compre uma carta. Bom, galera, isso daqui é muito, muito, muito forte assim em qualquer situação, principalmente em decks onde você tem uma estratégia muito simples e direta, como o caso, por exemplo, do deck do Milv Max. E você pode simplesmente fingir que está jogando com 56 cartas.
E sim, jogar com 56 cartas é melhor do que jogar com 60 cartas. E aí você joga com cartas como Passe de Batalha VIP, Tênis de Caminhada, onde você vai anulando uma carta ou outra, você pega uma carta que, assim, ela não vai fazer nada, ela não vai ganhar o jogo, mas você se livra dela rápido e corre atrás de um recurso mais importante. Enquanto isso, o seu deck tá ficando mais fino e você tá cada vez mais pegando cartas mais chave, não pegando aquelas cartas, né, aquele Draw Dead, né, você pega, putz, essa carta não me ajuda em nada nesse momento. E aí segue o jogo. Aqui não. Você basicamente olha a carta de cima do topo do seu baralho, você ou fica com aquela carta na mão, então você tá trocando o Tênis de Caminhada por uma outra carta, ou você basicamente, se não gostou daquela carta, você já devolve ela e compra uma nova carta. Então você ainda cavou, o próximo turno você não ia comprar bem, mas o próximo, aí sim seria um draw bom. Então o Tênis de Caminhada ele acelera isso, e você ainda jogou o Tênis de Caminhada fora, ficou uma carta a menos, ele não significa nada. A gente já teve cartas como o Acrobike, o próprio Rotonfone dá uma ajudada em algumas situações similares. Então essas cartas que deixam você avançar no seu baralho, buscar recursos, cavar mais recursos, né? Naturalmente a gente fica chamando de cavar o deck, cavar esse recurso. Então assim, não tem muito o que fazer. Aqui é o pisantão, né, da Nike, 12 molas. Tem ela também na versão dourada, onde fica muito parecendo o tênis do Sora do Kingdom Hearts. Abraço aí pra todos os fãs de Kingdom Hearts. Em quinto lugar, aí sim voltamos pra ele, Samurott de Hisui. 2 energias noturnas, Lâmina Impiedosa. Se o Pokémon ativo do oponente já tiver algum contador de dano nele, este ataque causa mais 110 de dano. Então 2 energias pra 220. Vamos lá. Beleza, 270, mas putz, Samurott de Hisui, 220, entendeu? Decidueye de Hisui, 220, Darkrai, entendeu? Lucario, qualquer um aqui que a gente for olhar, vai estar na casa de ser nocauteado pelo Samurott. Ah, mas precisa do dano. Habilidade, não é ataque. Então é aquele Pokémon rápido que bota pressão na mesa. Durante o seu turno, você pode colocar até 4 marcadores de dano em um dos Pokémon do seu oponente. E aí, você se coloca naquela situação de basicamente 220. Você coloca os 4 marcadores no mesmo Pokémon. Então a gente já vai para 260. E você tem, por exemplo, o seu objetivo é matar Vi ou matar um Veastro. A gente já tem no formato aí o Cinturão da Escolha, que aumenta ainda mais 3. Então você pode estar aí até 290 de uma forma assim, energia, talvez até o Dark Patch, entendeu? O Fragmento Sombrio, coloca ali as duas muito rápido, muito fácil pra nocaute, entendeu? Junto com o Cinturão. Então uma carta bem pesada, muito rápida, competitivamente falando, ele consegue fazer para o formato atual coisas que o Darkrai não está conseguindo. Por isso que ele teve também um sucesso até grande lá no Japão quando saiu na coleção Battle Region. Em quarto lugar, o formato sempre tem dessas, né? Vai ser de coleção de energia especial, não vai ser, as energias especiais estão jogando. Nesse momento as energias especiais estão jogando. Vou dar um negócio aqui pra essa daqui, energia turbo dupla, que na minha opinião é a melhor do formato, mas a gente tem energia de golpe fusão, a gente pode ser que saiam mais novas, né? Na coleção de Pokémon GO não vem nenhuma, mas sempre pode ter. E que seja essa. Você tem uma dupla no formato. Se você tem um estádio que basicamente vai transformar a dupla em um, isso muda a estratégia de muita gente. Quem usa dupla normalmente está acostumado a dupla fechar o ataque em menos turnos. Se você atrasa essa dupla a ele fechar um turno a mais, normalmente isso já custa a partida. Então Templo de Sinnoh tem aqui nessa versão de carta dourada, e tem na versão comunzinha. Eu acho que para o formato competitivo, você saber que você pode tirar, tá? Todos os efeitos, né? Todas as energias especiais ligadas aos Pokémon do oponente fornecem uma energia incolor e não tem nenhum outro efeito. Beleza, a energia dupla, ela reduz 20 de dano. Agora ela não reduz mais 20 de dano, mas ela era 2, agora é só uma. Então é isso, o cara tem uma energia incolor no lugar do deck e não tá reduzindo dano, tirou ali os efeitos, perde ali um pouco das coisas. E às vezes vamos ter energias especiais que elas estão lá só pelo efeito mesmo. E aí aqui também você consegue tirar o efeito. Estádio, muito tranquilo, muito fácil. Não importa qual o seu deck. Se o seu deck tem dificuldades com energia especial, basta você usar esse estádio, ele é uma opção fortíssima. Agora vamos para o nosso pódio. E aí algumas pessoas pode ser que fiquem um pouco chateadas comigo, porque vocês vão achar que era a primeira. Mas pra mim não é a primeira não, que é a linha do Palkia, tá? Então aqui, ó, Palkia forma de origem vai evoluir pro Palkia forma origem Veastro. Essa carta é muito forte, tá?
Queria lembrar vocês que o deck de Suicune com Ludicolo, ele tava muito bem competitivamente falando. E esse deck do Ludicolo, ele com o Suicune basicamente o Palkia, ele é um Suicune muito melhorado, tá? Porque ele vai ter mais vida, ele vai atacar com as energias assim de uma forma um pouco mais fácil na hora de energizar. E ele vai bater uma maré do subespaço. Ele dá uma controlada no jogo. 60 de dano, mais 20 para cada Pokémon no banco, seu e do oponente. Então o oponente, ele vai, às vezes, encher o banco seria bom para ele, a não ser que a estratégia dele seja crucial para isso. Então ele vai acabar controlando um pouco. Se você tá com seu banco cheio, são 2 energias para 160. Se ele colocou algum Pokémon ali, já vai aumentando. 180, pode chegar até a 260. E 260 com o próprio cinto que a gente tá mostrando... De novo, a gente chega em números mágicos agora para nocautear até mesmo Pokémon V-Astro. Então, assim, é muito, muito rápido o Palkia, de uma forma, assim, muito, muito absurda. E ele ainda tem um poder V-Astro aqui, que durante seu turno você pode ligar 3 cartas de energia da sua pilha de descarte aos seus Pokémon de água conforme desejar. Então aqui você já pode ir preparando. Prepara, por exemplo, o Palkia e uma Starmie. O cara devolveu no seu Palkia colocando um monte de energia em campo e baixando um monte de coisa pra fazer um rolê. Você volta de Starmie, nocauteia. Então, assim... Uma carta muito versátil, aqui ela é uma carta rápida. Normalmente, o corpo do Palkia tá todo para uma carta elétrica. Ele é um Pokémon de água, com fraqueza a elétrico. Mas elétrico no momento, né, da gravação desse vídeo, não tem nenhum deck assim relevante. Temos cartas boas elétricas no formato, mas não tem um deck jogando bem competitivamente falando. Então, a gente pega aquele trio ali dos decks noturnos que estão batendo no deck psíquico. O deck psíquico que bate em outro, que bate no lutador, o lutador que vai bater no deck noturno e faz esse triângulo, o Palkia chega com uma força igual a esses decks, né, pra jogar do mesmo nível e fala, vocês têm problema com fraqueza? Eu não sei o que é isso. Então isso é muito, muito forte pra carta do Palkia. Beber uma aguinha aqui pra gente ficar de boa. Vamos agora pra nossa medalha de prata, que aqui foi uma... Foi até difícil escolher um pouco, mas aqui foi pela questão da versatilidade, tá? A gente tem... Eu vou até mostrar aqui do Palkia também, tá? Lembrando das cartas lindíssimas que a gente tem. O Palkia, essa arte aqui é a minha arte favorita dessa coleção. O Palkia também tem aqui a carta Rainbow, né? Cadê a carta Rainbow do Palkia? Tá aqui. Então, assim, tem algumas coisinhas aí bem simpáticas. Tem a carta dourada, tem muitas coisinhas aí envolvendo o Palkia. Pra segundo lugar... Os Pokémon radiantes são da hora, Hawlucha, Heatran, mas não tem como. O Greninja aqui pra mim ficou com a medalha de prata. Cartas na manga. Essa habilidade é muito broken, Pokémon básico. Não vai jogar só em deck de água, vai jogar em qualquer coisa. É porque o ataque dele é bom. O ataque dele, Estrela Ninjas do Luar, descarta 2 energias desse Pokémon e ele causa 90 de dano a 2 do Pokémon do oponente. Enquanto tiver Drizzile, enquanto tiver outros Pokémon que não são ultra raros no formato, esse ataque vai ser sempre muito bom e muito forte. Pra você descartar cartas, não é uma coisa muito ruim. O Palkia mesmo pega as energias, recupera, tem algumas coisas que você pode fazer aí. Tem Melony, né, no formato aí pra ajudar os decks de água. Então, assim... É um efeito que até ajuda normalmente ao pós da estratégia do deck. Lembrando que as cartas Radiante não são igual aos Prisma, que quando são nocauteados eles vão pra Lost Zone. Não, ele vai pra pilha de descarte. Se você tiver como você recuperar, né, um Pokémon da pilha de descarte, você ainda pode recuperar e baixar de novo. Lembrando que tem a regra Pokémon Radiante, você não pode ter mais do que um Pokémon Radiante no seu baralho. Essa que é a questão. Então você não pode ter mais do que um na lista, mas você pode ainda reaproveitá-lo. Ele tá lindíssimo, com uma arte muito massa, né? O Greninja aí na coloração Shine, né? Mas ele tá aqui na segunda colocação, não é por causa de tudo isso que eu falei até agora, é por causa da habilidade de cartas na manga. Você deve descartar uma carta de energia da sua mão. Que carta? Uma carta de energia. Ah, mas meu deck é de fogo. Uma carta de energia. Ah, mas meu deck não tem energia de água. Uma carta de energia. Ah, mas é uma energia especial. Uma carta de energia. Qual que é? Descartou uma carta de energia para usar essa habilidade? Uma vez durante seu turno você pode comprar 2 cartas. Ah, só tem energia na minha mão. Descarta uma carta de energia, compre 2 cartas, compre recurso. Então, assim, absurdamente neutro e poderoso, né? Essa habilidade é absurda, então é muito flexível, já tá jogando em vários decks, né? Ele funciona muito bem o Greninja, então por isso que tá aí como medalha de prata. Aí vocês vão falar, pô, tio, você falou as cartas tudo aí, você falou um pouco das boas, você falou por que ficou de fora, mas aí eu não imagino então, o que será que ficou em primeiro lugar? Eu sou um grande fã do N.
E pra você que é um pouco mais de casa, um pouco mais de tempo do Pokémon CG, você já sabe qual é o meu primeiro lugar. Meu primeiro lugar, Roxane. Você só pode usar essa carta se o oponente tiver 3 prêmios, 3 cartas de prêmio ou menos, né? Cada jogador embaralha sua própria mão no baralho, você compra 6 cartas e o oponente compra 2 cartas. Eu acho que o que deixa uma carta forte é a situação de você voltar na partida. É como se do nada você tá numa partida e o juiz dá cartão vermelho para 2, 3 jogadores do outro time, o campo fica muito mais aberto, tá muito mais fácil, você tem recursos, o seu oponente pode comprar 2 recursos péssimos, dependendo do gerenciamento de partida que ele fizer. Você não precisa de ter muitas cartas dessa no deck, mas você pode ter ela para usar no momento chave, né? Aquele momento que você joga, o oponente tá ganhando a partida. Às vezes não, né? Não precisa nem tá ganhando a partida. Às vezes você pode estar até à frente, mas o oponente tá com 3 cartas de prêmio ou menos. Não fala, só fala essa condição. Não precisa você tá ganhando ou perdendo. Então você usa e o oponente pode ser que tenha comprado dois prêmios, 2 cartas boas. Pode ser. Mas pode ser que ele não compre nada e na hora que voltar pro turno dele, ele fala, uai, e agora? Passo. E aí, meu amigo, aí a Roxane valeu cada centavo dessa carta. E como ela é uma carta incomum, ela deve custar aí alguns centavos mesmo. 25, 50 centavos, talvez R$1. Então é uma carta muitíssimo barata, mas pra mim, com maior poder competitivo. A não ser que você tenha dado a sorte do mundo, né? A maior sorte aí de ter tirado a belíssima Roxane Full Art na coleção. Aí tu estourou, aí é o mesmo efeito, e como é uma carta que você vai usar uma só no deck, você ter a Full Art vai ser uma coisa muito, muito massa, né? Muito bonita e também vai funcionar muito bem. Então, time, esse daqui é o meu top 10 de cartas de estrelas radiantes. Espero que você que entenda um pouco do Pokémon CG competitivo tenha visto o porquê que eu coloquei cada carta aqui no top 10 e porquê que cada uma delas aí chegou nesses rolês. O que você tá tendo de oportunidade, tá podendo usar dentro do formato, para que lado que a gente deve acabar caminhando aí. Beleza, time? É isso daí. Obrigado por assistirem aqui mais uma vez e eu volto depois com o nosso top 10 de cartas mais bonitas de estrela radiante. Beleza, time? Pra você que ainda não acompanha aí nas lives, ó, vem pras lives, vem beber uma aguinha aqui com a gente, vem participar dos sorteios. Hoje mesmo a gente vai sortear um Leafeon e um Glaceon e depois a gente deve estar sorteando uma Booster Box Dark Fantasma. Mas cola aí. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus, aquele abraço e Brofish dos Brothers pra encerrar. Depois, não esquece de colocar nos comentários aí as cartas que são melhores de estrelas radiantes pra vocês, tá bom? Valeu demais, Brofish, é nóis!